Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs, pertencentes à família Vasos de Honra e Bênçãos. Eu sou a irmã Marisa e agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez partilhar a palavra de Deus convosco. A nossa meditação desta noite tem como tema Vencendo o Medo, baseada no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de entrarmos propriamente na nossa meditação, vamos orar a Deus para que a sua presença esteja no nosso meio. Ó Deus amado e Deus bendito, obrigada, Pai, pela proteção durante o dia. Obrigada, Senhor, pelo livramento. Te agradecemos, ó Deus amado, pelo sustento da tua mão. Muitos de nós saímos das nossas casas para o trabalho e para resolver outros assuntos e voltamos em segurança, porque o Senhor nos protegeu. Pai, nós te agradecemos porque muitos dos nossos irmãos se encontram na estrada, a caminho das suas casas. E te pedimos, Senhor, que não o abandones, ó Pai. Ó Deus amado e Deus bendito, perdoa os nossos pecados. Vem, Senhor, com sangue do Cordeiro e purifica os nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor me use como teu instrumento para que possa transmitir a palavra ao teu povo. Ó Pai, importa que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs na fé, a palavra medo provém do latim, que quer dizer metus. De acordo com o dicionário português, significa estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários, como por exemplo a fobia, pavor e terror. Quanto ao significado bíblico, o medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Importa ainda acrescentar, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, que o medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. O medo está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco até o complexo pavor, fobia ou síndrome do pânico. O medo sempre é baseado no exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Por isso, é preciso desmascarar estas mentiras com a verdade da palavra de Deus, que liberta, conforme está escrito no livro de João,
capítulo 8, versículo 32. Irmãos queridos, irmãs queridas, o medo é algo natural ao ser vivo como senso de sobrevivência, mas não pode dominar a pessoa. Contudo, não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça na tentativa de dominar seu comportamento. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa. Uma pessoa pode ter medo de o que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. O medo pode ser útil e bom quando serve de aviso, em primeiro lugar. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando à ação. Quem tem medo de uma faca vindo na direção da cara vai se desviar do caminho. Em segundo lugar, o medo pode ser útil quando ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode proteger de fazer muitas coisas erradas, de acordo com as Sagradas Escrituras, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Meus irmãos e minhas irmãs, quem não tem medo da prisão, nem do castigo de Deus, não tem problemas em matar outra pessoa. Em terceiro lugar e último, o medo pode ser útil quando eleva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle, confiamos mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que Deus, ou que sem Deus estamos perdidos. Salmos 56, capítulo 3, versículo 4. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. A primeira, deixar que nos domine, e a segunda, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus lhe vai ajudar a superar o medo. Nesse texto, Deus dá uma garantia às pessoas que adoram a Ele. Ele promete que irá ajudar os seus servos leais. Não importa qual problema enfrentem. A primeira palavra que ele diz é, a primeira frase, estou com você. Deus dá um bom motivo para os seus adoradores não sentirem medo. Eles nunca estão sozinhos. Deus vê tudo o que acontece com seus servos e ouve as orações que nós fazemos. Por isso, é como se Deus estivesse bem ao lado de nós. Assim está escrito na Bíblia, no Salmos 34:15 e 1 Pedro 3:12. Eu sou o seu Deus. O Senhor tranquiliza os seus servos, lembrando a eles que não importa o que aconteça, Ele sempre será o seu Deus e vai aceitar a nossa adoração. Os adoradores de Deus
podem ter a certeza de que nenhuma situação vai impedir Deus de agir em nosso favor. Salmos, capítulo 118, versículo 6, Romanos 8, 32 e Hebreus 13, 6. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Deus repete a mesma ideia usando 3 frases diferentes. Assim ele reforça o apoio que dá aos seus servos. Jeová também usa uma ilustração para mostrar qual a reação dele quando alguém precisa de ajuda. Se um dos seus servos cai, Deus estende sua mão direita para ajudá-lo a se levantar. Assim nos diz a Bíblia em Isaías 41, 13. Queridos irmãos e queridas irmãs, uma maneira importante de Jeová ajudar os seus servos é por meio da palavra, a Bíblia. Assim, em Josué, capítulo 1, versículo 8 e Hebreus 4:12 está escrito. Por exemplo, a palavra de Deus dá conselhos práticos que ajudam a lidar com dificuldades como a pobreza, doenças ou a morte de alguém amado. A Bíblia nos exorta em Provérbios 2, versículos 6 e 7, Deus também pode usar o seu Espírito Santo ou a força ativa para dar aos seus adoradores a força mental e emocional que eles precisam ao enfrentar qualquer problema. Isaías 40, 29 e Lucas 11, 13. Quem não já se viu na situação de suar frio, gelar as mãos e pés, perder a voz, a respiração, chegar até a porta e voltar atrás na iminência de enfrentar determinadas tarefas e situações? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, geralmente nossos medos vão em 3 direções: medo de perder, medo do processo e medo do fracasso. Existem os medos reais, que sinalizam possibilidades reais de perigo, e os medos irracionais, que são a maioria dos medos que temos, porque o medo em si é produto da nossa mente diante das situações e, portanto, podem ser trabalhados e superados. Tem gente que tem medo de tudo, mas tem alguns medos mais comuns. Vamos conhecer os medos mais comuns da maioria das pessoas e ver as nossas dicas de como superar diferentes tipos de medo. Temos o medo de escuro, medo de altura, medo de insectos, medo de sangue, medo da morte, medo de conduzir, medo do fracasso, medo de lugares fechados, medo de falar em público, medo de tempestade e, claro, medo de baratas. O primeiro medo que vamos nos debruçar é o medo da altura. Todos os medos só podem ser vencidos se enfrentados. Toda vez que você estiver no alto, tente pensar que geralmente a probabilidade de acontecer algum acidente é mínima, porque essas estruturas e equipamentos relacionados ao medo de altura, como por exemplo aviões e prédios altos, são projetados para oferecer a máxima segurança. O segundo medo é o medo de falar ao público. Aquele frio na barriga quando você está diante de uma plateia não é
prerrogativa só sua. Tem gente que nem consegue chegar diante da plateia. O medo de falar em público é comum a grande parcela da população. Uma boa dica, um bom conselho para superar esse medo é praticar. Fale sozinho para o espelho, apresente-se para alguém da família ou grave a sua apresentação para ver depois. Tente vencer esse medo começando por estar diante de grupos pequenos e aos poucos isso te ajudará a sentir mais seguro. Meus irmãos e minhas irmãs, até mesmo fazer uma gravação sem ligar câmera, um simples áudio, também dá frio na barriga. Também não é fácil. Quantos irmãos da nossa família, vasos de honra e bênçãos, já foram contactados para levar uma oração ao grupo, para levar uma exortação ao grupo e não conseguiram porque não estavam preparados? Será que não é um medo que você tem aí, meu irmão e minha irmã? O terceiro medo é o medo do escuro. De repente deu uma falha de luz, acabou a energia no cartão pré-pago. É aquela gritaria maluca. Que aconteceu? O medo do escuro pode afetar tanto crianças quanto adultos e geralmente está associado a acontecimentos da infância. Algo que pode ajudar a superar isto é reduzir a luminosidade de forma gradual à noite. Se você costuma dormir com as luzes ligadas, desliga uma das luzes na primeira noite. Na noite seguinte, desligue mais uma e assim por diante para ir se acostumando com o escuro. O quarto medo, meu irmão e minha irmã, é o medo do fracasso. Muitos dos nossos medos estão ligados ao medo de fracassar. As pessoas que têm medo de fracassar colocam muitas expectativas na primeira tentativa. Caso não tenham sucesso, isso as desanima e as fazem pensar que são fracassadas. Muitas vezes perdemos oportunidades e nem tentamos porque o medo do fracasso nos impede colocando aquele pensamento negativo em nossa cabeça. É difícil aceitar que a falha é uma oportunidade de acertar da próxima vez e faz parte do processo de aprendizado. Um bom conselho é tentar ser mais realista. Só porque não conseguiu na primeira vez, isso não representa fracasso e sempre podemos aprender com o nosso erro. Muitos pensam, em função do medo, que nunca conseguem empreender na vida e assim boicotam a si mesmos, nunca tentando realizar nada, num processo que chamamos de autossabotagem, sempre deixam para depois. O quinto medo é o medo de lugares fechados. Claustrofobia é o nome do medo de lugares fechados e se trata de um medo muito comum. Para lidar com esse medo, em vez de evitá-lo, exponha-se a ele de forma controlada. Quando se sentir em segurança, é claro, faça um exercício. Imagine-se em lugares fechados, veja fotografias de ambientes fechados e preste atenção ao seu comportamento. Quanto mais você se expor ao medo, contando com a ajuda de pessoas em quem confia, aos poucos vai perceber que não existe nenhuma ameaça real ali. O sexto medo é o medo de conduzir. Meu irmão e minha irmã, você que se revê neste medo, comece aos poucos. Primeiro tente dar uma volta no quarteirão, depois dê uma volta no bairro. Quando se sentir mais seguro, conduza
em lugares conhecidos como a padaria ou a escola do seu filho, por exemplo, e assim por diante. Ter alguém de confiança ao lado pode ajudar nessa etapa. O importante é traçar objetivos cada vez mais desafiadores e celebrar cada conquista. Existem pessoas que só conseguem vencer esse medo com a ajuda de um profissional. O sétimo medo é o medo de morrer. Existem pessoas que ficam apavoradas diante da possibilidade de morrer. Não conseguem viver com medo de morrer. O medo da morte faz com que nos preocupemos em cuidar de nossa saúde e nos mantenhamos saudáveis. O medo nos ajuda a termos cautela diante de situações que podem colocar em perigo nossa integridade física, mas não podemos evitar a vida com medo de morrer. Enfrente o medo da morte, não fugindo das situações em que você deve lidar com a morte, ir a enterro de pessoas próximas, imaginar o dia da tua morte e ter contato com esse medo de forma que ele se torne menos ameaçador, porque todos nós um dia iremos para a glória. A única coisa que temos que fazer é servir a Deus para garantir o nosso lugar lá, ao lado do Pai. O último e oitavo medo é o medo da fobia social. É o medo de estar com as pessoas. Normalmente, quem tem este distúrbio são pessoas muito tímidas e com baixa autoestima. A pessoa se isola dos contactos sociais, às vezes até da própria família, com medo de ser julgada, ridicularizada e até mesmo humilhada. O sentimento de inadequação e incapacidade é muito presente para estas pessoas, que às vezes se sentem incapazes de estabelecer relações interpessoais. Saiba mais sobre esse medo e como superá-lo, meu irmão e minha irmã. Para vencer esse medo, é preciso trabalhar a autoestima e aos poucos e de forma gradual, interagindo com as pessoas nas atividades da vida normal. Quando o problema se torna mais grave ao ponto de interferir na vida social, é necessário a ajuda de um profissional. Concluímos dizendo que, meu irmão e minha irmã, para vencer o medo é preciso confiar na palavra de Deus, buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. Faça um propósito com Deus para vencer o medo e quando se deparar com aquilo que teme, enfrente com o escudo da fé, conforme nos diz a Bíblia em Efésios 6,16. Exercite sua fé lembrando-se de textos da palavra de Deus, orando ao Senhor e pedindo que a presença do Espírito Santo revista sua vida de confiança. Creia que Deus te ama e nada poderá te separar deste amor, conforme está escrito em Romanos 8, versículo 35 a 37. Um amor tão perfeito e tão forte que lança fora todo medo. João capítulo 4, versículo 18. A força do amor, meu irmão e minha irmã. Presta bem atenção. A força do amor de Deus é muito maior do que qualquer medo. O que você tem medo? Você quer vencer o medo? O amor de Deus é perfeito e lança fora todo medo. Que Deus se digne e abençoar estas palavras em nossos corações. Oramos a Deus. Ó Pai bendito, obrigada, Senhor, por esta mensagem. Obrigada, ó Pai, porque cada um de nós vai se rever no seu medo
e poderá apegar-se à tua palavra. Em oração e com a presença do Espírito Santo, poderá superar este medo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo e Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos diante da tua presença e podermos beneficiar do teu amor, que vence todo e qualquer medo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém e graças a Deus.